Eu apenas quero fazer um breve comentário, senhor presidente. De uma missão que nós tivemos neste último final de semana, lá na América Central, em Cuba. Eu, por sinal, não conhecia o país de Cuba. Nós estivemos lá, começou um congresso na quinta-feira do Parlatino entre os países que representam o latino-americano, esses países da América Latina presentes nesse encontro, representando senadores e deputados federais desses países, não só do Mercosul, não só da América Central, mas de todos esses países que compõem essa região. E o tema principal ocorrido tem sido saúde, seguridade social, narcotráfico, enfim, inclusive a tese que nós levantamos, a defesa civil. E, igualmente, o tráfico ou o percurso, o caminho entre os cidadãos desses países latino-americanos. Tivemos a honra de participar entre os colegas aqui do Senado, os senadores Ciro Miranda, o senador Paulo Davim, o senador Antônio Valadares. São esses senadores que nós estivemos lá juntos com alguns senadores, com alguns deputados federais também, como o ex-governador e ex-senador Eduardo Azevedo, o deputado Embaçaí da Bahia, mais o deputado Cajado da Bahia, mais o deputado Bialdi de São Paulo, enfim, vários parlamentares da Câmara dos Deputados, e entre nós, os colegas aqui do Senado, nós estivemos em 4, se não estou equivocado. E eu acho que essa troca de ideias entre os países lá representados, entre as rodadas, entre essa troca de informações, e para ver se a gente aproxima a legislação dos países latino-americanos, para ver se esse trânsito de pessoas entre os países americanos também seja mais franco, mais eu diria, um trânsito melhorado. Porque hoje, inclusive no Mercosul, senhor presidente, inclusive no Mercosul hoje, para o cidadão brasileiro frequentar o Paraguai, frequentar o Uruguai, ou mesmo, não só a Venezuela, mas como também a Argentina, tem que fazer a documentação da divisa, tem que entrar numa cola, como dizem eles em espanhol, tem que entrar na fila, tem que fazer a documentação, tem que fazer o pedido de visto. Aí, se entrar e ficar um dia, 2, 3 dias, na saída tem que fazer de novo da baixa disso. É um controle que nós entendemos entre os países irmãos aqui latino-americanos, principalmente o Mercosul, não teria sentido. Hoje, como nós sabemos, hoje no mercado comum europeu, com o mesmo documento, entre os cidadãos europeus, eles visitam e percorrem os diversos países sem a necessidade de cada fronteira parar, fazer um pedido, fazer a documentação. Há um livre transcurso de pessoas, há um livre encaminhamento disso. E aqui nós, infelizmente, no Mercosul, que dirá nos países latino-americanos, nós ainda temos que ter esses vistos, essa burocracia, essas dificuldades. Em todo caso, são temas que nós estamos levantando e eu acho que isso começa a dar os primeiros passos para que caminhemos numa fluência melhor. Embora nós que falamos o português, os portugueses que nos descobriram, nós somos um pouco arredio a isso, que conversamos o nosso português, o nosso portunhol, entre os espanhóis aqui, mas eu acho que esse entrosamento deve haver. Acho que isso é fundamental para caminhar. E a questão da saúde levantada pelos colegas desses diversos países, uma questão central, sem dúvida alguma. A saúde em todos os países, como nós no Brasil, temos a necessidade e o debate de trazer mais médicos. Outros levantam a questão aqui do Brasil, a Associação Médica Nacional, que é necessário se oferecer mais
as questões, as condições de equipamentos para que os nossos profissionais de saúde possam atender, principalmente na interiorização do Brasil, para levar o atendimento médico no interior, nos lugares mais distantes, que tanta carência tem. Mas, em todo caso, se debateu isso, e outros países também sentem essas dificuldades. Eles também colocam que o que se gasta em saúde, o financiamento da saúde, fica muito aquém do necessário. Nós, no Brasil, então, perdemos para vários deles, perdemos para o Chile, perdemos para a Venezuela, perdemos para Cuba, perdemos para vários desses países, na aplicação de recursos no orçamento, que nós chegamos em torno de 3,9%, 4%, menos de 4%, que o Brasil aplica no seu orçamento da saúde do país. Então, nós estamos aquém desses países co-irmãos. Então, há necessidade de passarmos, conhecermos o que eles fazem, como é que nós fazemos, como é que vamos enfrentar isso. A questão da seguridade, da segurança, ou como é que exercem, a questão do tráfico, a questão dos tratamentos. Eu acho que foi uma experiência, eu vi bem, principalmente da saúde. O senador Paulo Davim provocou para conhecermos o centro da Universidade de Cuba, na formação de médicos e profissionais da saúde. Eu acho que neste ponto eles são extraordinários, eles são preparados para isso. E assim, nesses campos todos, eu acho que nós precisamos aproximar cada vez mais para melhorarmos o nosso entrosamento. E o Brasil, como um país continental, com 200 milhões de habitantes, que é respeitado por esses co-irmãos todos, nós precisamos liderar este movimento, aproximá-los todos e fazermos que possamos trabalhar em bloco, que através disso nós tenhamos condições de discutir melhor com os países, por exemplo, do mercado comum europeu, com os países asiáticos, para nós conversarmos com eles, como é que nós vamos fazer? Quer dizer, nós precisamos nos unir, porque eles, os países asiáticos, também se unem, e nós precisamos trabalhar isso. Eu acho que essa consciência deu para sentir nesse encontro. Eu quero aqui também, ao lado dos senadores que lá estiveram, Ciro Miranda, o Valadares, o Paulo Davim, eu quero aqui, acho que todos sentiram isso, os deputados que lá participaram também. Eu senti uma grande novidade, foi da própria Cuba. Eu não conhecia, eu sei que não é fácil, eles vivem uma vida difícil, mas são bem recepcionistas, recebem a todos de braços abertos. O nosso embaixador lá em Cuba foi muito atencioso, gostei de fazer esse depoimento. José Martins Felício, o embaixador, foi atencioso, recebeu a nossa comitiva, ele e a sua equipe da Embaixada do Brasil em Cuba, nos recebeu na casa dele, fez um relato da história, do que acontece, do que existe. Nós sabemos que não é fácil, eles precisam fazer uma abertura, a gente sente isso, os próprios cubanos têm vontade. Agora, de uma coisa eu me convenci, os cubanos no campo da saúde, da educação, são preparados, ganham pouco, mas atendentes de balcão de hotel, muitos até dirigindo táxi, em qualquer dessas funções, eles têm curso superior, muitos deles eu senti isso, eles têm curso superior, mas ganham pouco, ganham o dinheiro nosso aí, o dinheiro de dólar, o dinheiro americano, na base de 20, 30 dólares, 25 por mês, O que eles têm de vantagem, que eles todo mês têm eles têm o poder, eles transformam na moeda deles, que é o CU, o peso, e conseguem comprar nos lugares pré-determinados. Eles fazem as suas compras mensais, que é do rancho para poder viver, que é das vestimentas essenciais, mas tudo mais eles têm. O ônibus é gratuito, eles têm direito às questões fundamentais, eles têm direito a isso tudo. Nesse ponto, eu diria que dá para tirar o chapéu para eles. Eu senti também, eu que não conhecia, senti que o próprio Fidel Castro é muito querido, o próprio Raul agora, que é o irmão dele que está no comando,
O Che, então, é uma veneração extraordinária, Che Guevara, a casa onde ele morou, onde ele lutou, muito venerado. Agora, o Brasil está investindo, está construindo um novo porto de Imarel, um investimento alto. Eu acho que com o tempo isso vai ficar pronto no ano que vem. Isso vamos ter condições de fazer uma central de distribuição na área do Caribe. Fica no centro, praticamente, em que os navios todos, os pós-Panamá, que não podem passar no canal de Panamá, dali distribuem com os navios menores para esses países todos da América Central e assim para o mundo. Eu acho que há condições deles, a gente sente, condições de abrirem, porque até então o empreendedorismo em Cuba era pecado, mas está começando a haver sinais de abertura. Os táxis são do governo, e aí eles trabalham e ganham aquilo. O governo está começando a ceder agora aos taxistas, vê um preço razoável, ele recebe, ele aluga o táxi, o governo aluga para ele trabalha, paga o aluguel, e o que passar do aluguel é dele. Então já se sente mais motivados, até esses profissionais do volante. Então começa a haver uma abertura. O turismo, acho que tem um grande campo lá em Cuba. O turismo nessa América Central já é extraordinário, e eles têm um espaço muito formidável, muito grande. Há algumas redes de internacionais de hotéis investindo, construindo. Aí eles montam com os próprios cubanos que recebem educação formal, eles são treinados para isso, e a mão de obra é barata. Então, nesse campo, há condições de começar a reativar, eu diria assim, a economia cubana, abrindo essa expectativa do próprio governo, da Assembleia Geral deles, o presidente da Assembleia Geral, que esteve conosco participando nesse encontro. Então, eu acho que a participação de todos, a motivação de todos, senador Raupp, eu acho que é possível. Presença, demonstração de amizade, demonstração de querer colaborar, de fazer com que Cuba com 11 milhões de habitantes, com um território de 110 mil quilômetros quadrados, pouco maior só do que o nosso estado, que é Santa Catarina, mas eles têm um potencial para sair só da cana-de-açúcar, de sair só do tabaco, de sair, que é a economia fundamental, de alguma coisa de mineral que eles transformam, mas de abrir para buscar empreendedores de fora, mesmo participação cubana, de empresas dali, tem condições de respirar melhor e atrair, então, investimentos internacionais para poder fazer com que as coisas deslanchem. Eu acho que é por aí. Nós temos que buscar, eu confesso que é muita pobreza ainda, muito pobre. Os caras eles procuram, vêm de pai para filho, não negociam, aí passa para o filho, passa para o neto, então tem que andar com aquele tipo de automóvel, aqueles carros e assim. Mas começar a abrir o empreendedorismo, começar a avançar com a educação que eles têm e com a saúde básica também, controle da natalidade, eles têm isso. Não passa de dois filhos por casal. Essa é a base, mesmo no campo, que já vem no interior. Eu me lembro do nosso tempo em Santa Catarina do Oeste, até da minha família era 7, 8, 10, 12. É normal isso, está na Escritura Sagrada. Crescer e multiplicai-vos. Essa é uma regra que está na própria Bíblia, mas nesse ponto eles começaram a controlar isso, porque não é só se gerar os filhos e não ter de colocar, deixar no mundo, tem que ter uma responsabilidade. E nesse ponto, acho que eles têm razão em fazer com que se dê educação, se dê princípios de segurança. Agora, o que falta para eles é essa abertura. Acho que abrindo as condições. É a impressão que eu tive. Então, eu faço esse relato de improviso, porque nós chegamos essa madrugada de volta, nesse retorno, mas eu não pude deixar de comentar isso aqui com os colegas aqui no Senado Federal, nessa tarde, em função dessa participação nosso parlatino, e justamente nesse país, que é lá em Cuba. Eu acho que são esses os comentários da presidente Ana Amélia, que eu não pude deixar de declinar aqui da tribuna na tarde de hoje, e para os colegas que aqui estão.